Vamos lá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu tinha começado a falar de momento angular na aula passada, só que se alguém pegou para assistir a aula passada, vocês viram que eu tirei esse trecho da aula. Tirei por dois motivos. O primeiro, que foi o momento que me levou a tirar, foi que ficou mudo. Tinha acabado o microfone. O outro foi, é melhor eu trabalhar dois exercícios só de torque, primeiramente, para depois eu ir falar do momento angular, tá bom? Então a aula de hoje vai consistir em dois exercícios, tá certo? Dois exercícios. Seriam exercícios nível prova? Não. Eles são muito fáceis para estar numa prova, ok? Só que eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente resolver, tá? Então só vamos fazer uma revisão. Vamos fazer uma revisão rápida para a gente se situar. Na realidade, você não precisaria de toda a matemática que eu dei sobre torque até agora para resolver esse exercício, tá bom? Mas vamos imaginar, vamos começar do seguinte. Nós estamos estudando o quê? Uma nova grandeza, que é a grandeza torque, tá certo? Que maneira que eu optei por trabalhar essa grandeza com vocês? Sempre fazendo comparação com a translação, tá? Movimento de translação. Imagine que um corpo está inicialmente em repouso. Para iniciar um movimento, o que é preciso que aconteça sobre esse corpo? Tem um corpo que está em repouso. Para iniciar o movimento, tá, isso é o que vai acontecer. Mas para que tenha a mudança da velocidade, precisa de uma força. Vocês não estão descrevendo o que é preciso, vocês estão descrevendo o que é. Mudar a velocidade, a mesma coisa que sair do repouso, que é a mesma coisa de ter uma aceleração. Mas quem é que vai causar isso? Uma força. Tudo bem? Aí uma rotação. Nós estamos buscando uma grandeza análoga. Então eu estou imaginando, um corpo está inicialmente parado. Para que ele inicie uma rotação, o que é necessário? Estou chamando de torque, não só força. Um corpo que está inicialmente parado, sob a ação de uma força, ele tende a girar? Não necessariamente. Tudo bem? E aí a gente viu que o torque, ele é uma grandeza um pouquinho mais estranha do que força. Primeiro, que a gente usa essa notação de vetor vetorial, nós vamos tratá-lo como um vetor, matematicamente ele é um vetor, só que fisicamente ele é um pseudo-vetor. Vocês sabem o significado da palavra pseudo, né? Pseudo é falso, certo? Pseudo é falso, quer dizer, é mais ou menos, é um semi-vetor. Mas por quê? Não, ele realmente, matematicamente, ele é um vetor. Mas na física ele é dito um pseudo-vetor, por quê? Porque o torque, ele é calculado dessa forma. Ele é um produto vetorial entre o vetor R e o vetor F. Ah tá, e por que isso vai chamá-lo de pseudo-vetor? Por conta daquele vetor R. Aquele vetor R é o vetor que localiza o ponto de aplicação da força. Tá bom, ele está localizando o ponto de aplicação da força. A partir da onde? A partir do ponto em relação ao qual o torque está sendo calculado. Então, o torque depende do quê? Da referência. Então, o mesmo sistema tentando girar pode ter trocentos valores de torques distintos, a depender de quem? De quem você considera como referência. Vocês nunca prestaram atenção, mas isso não acontece com a grandeza força. Dado um referencial inercial, 2, 3, 10 referenciais inerciais, o valor da força é sempre o mesmo. O valor da força independe do referencial inercial adotado. Já o valor do torque vai depender. Tudo bem? E tem um detalhe. Eu não falo que esse é o torque. Esse é o torque da força F. Tá? Então, só um minuto, deixa eu só concluir. Então, uma fala que eu poderia ter é o seguinte, olha, o torque da força F, ele é uma medida da tendência que um corpo tem de girar em torno do ponto, certo? Causado pela força R. Certo?
Não, nossa, ótima pergunta. Vamos lá. Ainda bem, né? A pergunta só me indica que eu fiz o correto. Primeiro resolver algum exercício. Quando eu colocar R, agora, nos outros exercícios, o que a gente fez? Colocava R, eu escolhi o ponto. Se você lembrar lá no da gangorra, R agora para nós, a origem do R é a origem de um sistema. O R começa na origem de um sistema de coordenadas. Então nós vamos calcular o torque em relação àquele sistema de coordenadas. Tudo bem? Isso, vai ser 0, 0, 0. Para ficar mais fácil. Não, vai ser aonde começa o R. O R começa nesse ponto e localiza o ponto de aplicação da força. Ele localiza o ponto de aplicação da força. E ele está medindo a tendência que essa força tem em fazer o corpo a tentar girar em torno desse ponto R. Não. Calma. Não, porque se eu só repetir a frase, vai ficar elas por elas. Então, vamos aqui tentar entender melhor. Aí depois pode ser que eu repita, tudo bem? Não. Ó. Temos aqui, minha amiga Giovana, eixo Y, eixo Z. Aqui está o meu sistema de referência. Tudo bem? Com relação a esse sistema de referência, vamos imaginar que tem um corpo aqui. Certo? Nesse corpo que aqui está localizado, eu aplico essa força F. Vamos lá, vou fazer a pergunta. Essa força F realiza um torque? Depende. Certo? Em relação a quê? Agora sim, é em relação à origem daquele sistema de coordenadas. A quê? Em relação a um ponto. Em relação a um ponto. Tá? Então agora aqui assim, ó, em relação a esse ponto. Aí o que eu vou imaginar? Eu só vou imaginar, eu não vou falar. Tá bom? Porque lembra, torque não indica... Se o torque for positivo, indica que está tendo rotação? Não. Se o torque for negativo, indica que está tendo rotação? Não. E se ele for nulo? Pode ser que seja girando também. Então, tá vendo por que é uma questão mais... É um pouquinho mais complexo do que a gente viu até agora? Tá? Significa, se o torque for zero, posso concluir que não tem rotação? Não. Ah, mas se o torque for positivo, certeza que está rodando no sentido anti-horário? Também não. Você vai ter que analisar muitos outros fatores além do torque. O torque é só um auxílio. Então, no primeiro momento, você imagina o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é uma pedrinha e que esse vetor R é um barbante amarrando essa pedrinha. Essa força puxando essa pedrinha tende a fazer esse barbante acontecer o que com ele? Girar em que sentido? Anti-horário. Tende, não estou dizendo que ele gira. Tudo bem? Se aquilo fosse um barbante, vamos imaginar que esse corpinho está livre e ele está inicialmente parado. E eu aplico essa força aqui assim. Ainda existe o torque, só que ele vai ter uma trajetória retilínea. Entendeu? Por isso que eu falo, imagine que ele estaria preso aqui. Não. É justamente, é a fala que eu tive hoje no final da apresentação para vocês. Torque é uma abstração matemática que a gente cria para tentar descrever o quê? Para tentar descrever uma rotação. Mas ele é uma abstração matemática. Se você tentar visualizar o torque, se você quiser ver o torque de maneira concreta, não dá. Então você tem que se acostumar com ele. É igual número. Acho que esse é o melhor exemplo. Você nunca viu o número 10. Você tem uma ideia da representação do número 10. Talvez um X em números romanos, um 1 e um 0 na notação de base 10. Você tem essa ideia. Só que isso não é o número 10, é uma representação do número 10. Então, torque também. Torque é uma abstração. Ele vai querer representar alguma coisa. O torque sozinho, saber só o valor do torque, você não sabe nada do movimento desse corpo. Imagina, por exemplo, ó, quer ver? Vamos imaginar que esse corpinho aqui, imagina que ele está andando em linha reta. Imagina que aquele corpo está andando em linha reta. Tem torque em relação àquele ponto? Tem.
Como é que calcula o torque? Produto vetorial de R por F. Dá para calcular o produto vetorial de R por F? Dá. Vai ter torque? Então, a pergunta é, vai ter torque? Sim. Tem rotação? Não. Por isso que eu sempre falo, olha, a tendência é o que a força causaria caso isso daqui tivesse, caso esse vetor R representasse, por exemplo, uma haste que está prendendo esse corpinho. Certo? Fala, Jefferson, o que não está certo? Gente, eu falei para vocês desde o primeiro dia de aula, essa é a primeira das disciplinas mais abstratas que vão ter. Você vai ter que começar a olhar para esse ferramental matemático aqui. Porque você não entendeu isso porque você está atribuindo ao torque a rotação. Não é necessariamente. O torque seria uma medida da tendência a existir a rotação. É uma tendência, é pontual. Nesse instante, se essa pedrinha estivesse amarrada ou presa por uma haste, essa força tenderia a fazê-lo girar em torno desse ponto? Presta atenção. Tenderia. Futuro do pretérito perfeito. Tudo bem? Tenderia. Adorei o seu exemplo. Exato. Tudo bem? Encaixa nele. Travou ele. Aí ele vai girar. Entendeu? Não, ele não conseguiu, ele não continuaria reto. Por isso que eu falei, é uma imaginação que você faz para você se acostumar com essa ideia que ele está relacionado à rotação, mas ele não diz que existe uma rotação. Ele não consegue te garantir a existência dessa rotação. É mais a tendência. Não, ótimo, tem que ter mais informação. Perfeito o seu questionamento. Para eu garantir que existe a rotação, eu preciso de mais informações. Tudo bem? O João Pedro, acho que quando ele for morrer de infarto, ele vai demorar uns 3 dias. Foi um repentino. Mas entendeu, Giovana? Certo? Quer ver? Vamos pegar a mesma situação. Vou trocar o sistema de referência. Ó, vou chamar esse sistema de sistema com linha. Tem de ter uma rotação, pode colocar no sentido anti-horário. Exato. Dá uma olhada ali. Com relação àquele outro sistema de referência, aquela força realiza um torque? Realiza. Porque se eu colocar de novo, ó, vou colocar com relação a esse, é outro vetor R'. Só que agora a força tende a fazê-lo girar em que sentido? Em relação àquele outro sistema de referência. Horário. De novo, imagina que jogou o gancho e prendeu essa bolinha. A força tenderia a fazê-lo girar para cá. Certo? Aí, torque nulo. Torque nulo. Exato. Mesma linha de... Não, é porque é paralelo, né? A linha de ação é quando você tem duas forças. Você compara as linhas de ação entre duas forças. Aqui eu estou calculando o torque de uma única força. Certo? Tudo bem? Quer ver? Eu acho que se eu colocar um exercício... Oi? Giovana, você está fazendo perguntas muito boas hoje. E as minhas respostas, nenhuma vão lhe agradar. Sabe quando vai ter torque? Quando isso aqui for zero. Porque torque é só uma abstração matemática. Quando que um produto vetorial é zero? O produto vetorial é nulo quando os vetores que estão fazendo o produto são paralelos.
certo? Quando os vetores são paralelos. Vamos ver. Coloca essa força F para cá. Troquei a força. Com relação a esse sistema de referência, ela realiza torque? Sim. Sentido horário ou anti-horário? Com relação a esse sistema de referência, realiza um torque também. Sentido horário ou anti-horário? Você acha que o torque é mais intenso ou menos intenso? Não sei ainda. O R é maior, mas tem a questão do ângulo também. Lembra, módulo do torque é módulo do vetor, módulo do outro, seno do ângulo. Teria que ver o lance do braço de alavanca. Estou achando que o torque seria o mesmo, hein? Nos dois casos. Já já eu mostro. Estou achando não. Tenho certeza. Agora, pega com relação a esse sistema de referência, Giovana. Quanto que é o torque que essa força aplica com relação a esse sistema de referência? É só você traçar o vetor posição. Está aqui o vetor posição. Ele não tem de girar. Ele tem de fazer o quê? Só fazer um estiramento. Entendido? Todo mundo? Deixa eu mostrar aqui o torque é o mesmo. Olha só. Vamos calcular o torque com relação a esse sistema. Seria esse vetor aqui, certo? Vou chamar de R1. E o torque com relação àquele outro sistema? Esse vetor aqui. R2. Tá? Aí a tua tendência fala assim, mas esse vetor é bem maior que esse. Só que tem a questão dos ângulos. Tá? Então vai ser módulo de um vetor, módulo do outro, seno do ângulo formado entre eles. Já já eu entro na questão do seno, durante o exercício eu explico melhor. Mas quando eu fizer módulo de R vezes o seno, é o que eu tenho que a gente chama de braço de alavanca. O que é o braço de alavanca? É a distância na perpendicular. Tudo bem? Então, olha só. Quando você prolonga a força, olha aqui, olha a distância na perpendicular. Com relação a esse sistema, olha a distância na perpendicular. Não deu a mesma? Então o torque é o mesmo. Eu sei que ainda está abstrato, porque eu não quero explicar isso aqui agora. Vai aparecer aqui no exercício. E aí eu vou aproveitar e vou explicar coisas, pensei agora, já para vocês colocarem no materialzinho de vocês, coisa de trigonometria. Tudo bem? Mas por enquanto tenta só ver isso. O que interessa no cálculo do módulo do torque é a distância do ponto ao ponto F, mas na perpendicular. Tudo bem? Tudo bem? Vamos fazer um exercício na prática. Vamos fazer um na prática. Tá, vou ver se eu já mando a hora que eu acabar a aula. Eu tenho tanta coisa para fazer. Na hora que eu acabar a aula eu já mando para vocês. Tá bom? Cara, isso daí vai demorar um pouquinho. Eu estou pensando em vai ser mais fácil para mim eu gravar uma resolução da prova para vocês. Tá bom? Queria fazer tudo escrito, mas acho que eu vou só gravar. Tá bom? Ainda assim, eu acho que só semana que vem, ô Giovana. Ó, nossa, que desenho maravilhoso. Você tem ideia do quão maravilhoso ficou isso aqui? Pessoal, aquilo ali parece uma circunferência, tá? Mas imagine que aquilo ali é um cilindro. Um cilindro assim, ó, grandão. Tudo bem? Um tronco de árvore, por exemplo. Tudo bem? Vocês imaginam que vocês são pessoas sortudas? Vocês se imaginam pessoas privilegiadas nesse mundo ou não? Eu acho que não. Por exemplo, se vocês vivessem no Egito, provavelmente vocês seriam escravos. Certo? E teriam que construir as pirâmides. Tá? Uma grande discussão que se tem é como é que eles conseguiram construir as pirâmides, né? Carregar aqueles monte de blocos, né? Extremamente massivos e carregar. Pode ser. Uma das teorias é que aqueles blocos eram colocados em cima de troncos de árvore
E aí você empurrando o tronco de árvore ia rodando, aí você catava um tronco, chegava, colocava lá. Isso é uma das hipóteses. Então, já que eu considerei isso, vamos pensar o seguinte. Imagine que antes, primeiro você precisa levar o tronco lá. Só que esse tronco, ele se deparou com um degrau. Catarina, o que eu falei desse exercício? É um exercício que tem chance de cair na prova. Por quê? Porque é muito fácil, né? Então tá bom. Eu preciso subir aquele degrau. Certo? Esse tronco, o que eu conheço dele? Eu conheço o raio. Vou tirar vetor, senão vocês vão confundir. Conheço o raio. Também conheço a altura do degrau. Certo? O que você precisaria fazer para que aquele tronco suba o degrau? Ah. Não. Fazer assim, gente, na prática mesmo. Não precisa falar bonito, não. Empurrar. Você precisa aplicar uma força. Certo? Puxar como? Subir em cima do degrau? Mas, de qualquer forma, aplicar uma força. Tá? Só que pense que você está aplicando uma força na horizontal. Tá? Putz, é um corpo extenso. Onde é que eu estou aplicando a força? Pode ser aqui. Só que a gente já sabe, essa força que você está aplicando, considerando o tronco como sistema, ela é uma força externa, não é? Sendo essa força uma força externa, eu posso considerar que essa força está sendo aplicada onde? Toda ela está sendo aplicada onde? No centro de massa. Onde é que é o centro de massa desse sistema? O centro. Para ficar fácil, né? Então eu apliquei aqui uma força F. Bom, isso é o que a gente viu de momento linear. É uma das definições de centro de massa que a gente achou. Centro de massa é a média das posições ponderada pelas massas. E aí uma das consequências que a gente achou foi o centro de massa, ele representa como se todo momento linear do sistema tivesse concentrado nele. Outra consequência é que todas as forças externas podem ser consideradas como atuando no centro de massa. Bom? Pois aí tem que relembrar, porque aí é um passo matemático um pouquinho longo para eu refazer agora. Certo? Outra informação que eu acho que é relevante é eu dar a massa disso daqui. Vamos ver se eu dei todas as informações relevantes. Então vamos lá. A minha pergunta, que não vai cair na prova, porque é muito fácil, Catarina, qual é o valor da força mínima que eu preciso aplicar para que ele consiga subir? Entenderam? Entenderam a pergunta? Tá? Entendeu? Não tem nada. Eu sei que vocês estão olhando, você não tem a mínima ideia. Até porque não tem número. Né? Até porque não tem número. Mas quando se aparece com um exercício que não tem número, ele está querendo dizer o seguinte: qual é o valor da força em relação aos parâmetros que lhe foram oferecidos? Então, eu estou querendo dizer o seguinte: olha, essa força vai depender exclusivamente da massa, do raio e da altura do degrau. Vamos ver se isso faz sentido? Primeiro vamos tentar ganhar intuição. Vocês acham que quanto maior a altura do degrau, maior ou menor a intensidade da força necessária para fazer ele subir? Maior. Então, quanto menor a altura do degrau, menor a intensidade da força. Não sei se é diretamente proporcional. Não estou falando se dobrar a altura do degrau, dobra a intensidade da força. Eu só sei que se um aumenta, o outro aumenta também. Tem um valor de altura do degrau que não interessa a força que eu aplique, não vai dar mais? A altura do raio. Cara, se você colocar o degrau aqui no raio, você já não consegue mais subir aplicando uma força horizontal. Exato. E se aumentar? Piorou. Não, é essa força que é a qual eu quero calcular. Uma força horizontal. Perfeito.
Vamos ver outra coisa. E a massa? Se aumentar a massa, dificulta mais. Perfeito, João. Dificulta mais. E o raio? Quanto maior o raio, menos. Porque olha só, vê se vocês concordam comigo. Aumentar o raio é a mesma coisa que diminuir o H. Porque o que interessa não é o raio e o que interessa não é o H. Me parece que o que interessa é a relação entre eles, né? Não, 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 não. Fixei a massa. Fixei a massa e aumentei o raio. Exatamente. Perdão, perdão pela minha falta de didática. Oh, meus alunos foram maus por minha culpa. A cara do João, de sorrisinho de superioridade do João. Seu bosta. Tudo bem. Agora vem a parte legal. Vocês entenderam o que eu quero dizer quando eu pergunto o valor ali? Vocês entenderam? Só que ainda assim eu duvido que vocês tenham a mínima ideia de como começar. Porém, sim, dicas pragmáticas para vocês, tá? Eu me preocupo muito mais se você está entendendo. Eu acho que nas provas que eu corrigi, vocês perceberam que tem muita questão que eu encho de anotação, chato, só que eu não desconto nada. Vocês chegaram a perceber isso? Que, que... Não, teve uns que assim, eu enchi, coloco bastante coisa, mais para ficar esperto e não desconto. Porque eu estou mais preocupado em ver se você entendeu a parte conceitual mesmo. Se você não tem a mínima noção, toda essa fala que eu tive, se aparecer escrita, cara, você está me mostrando o seguinte, ó, professor, eu só não estou tendo, nesse momento, a sacada de como que eu vou utilizar a matemática nisso aqui. É importante para o engenheiro ter essa sacada? É óbvio que é importante. Só que você está me mostrando que, pelo menos, você já tem uma ideia. É importante para o engenheiro também ter percepções intuitivas do que vai acontecer? Também é importante. Então, alguma coisa você vai levar. Então, procure, a hora que for fazer exercício em casa, começando fazendo essas discussões, antes de ir direto fazer as contas. Tudo bem? E aí a gente vai tentando. Quer ver? Vamos tentar. Por que é difícil fazer aquilo ali subir o degrau? Não, não é só. Perfeito, quanto maior a altura do degrau, mais difícil. Mas quem é que dificulta ele a subir? Quem? A massa. Certo? Dificulta a massa. Por quê? Quanto maior a massa, quem é que aumenta e que dificulta? A força, peso. Mas o peso atua para onde? Para baixo. Nesse caso, para baixo, puxando em direção ao centro da Terra. E eu posso, o peso é uma força externa, né? Se é uma força externa, onde é que eu posso desenhar a força-peso? Partindo do centro de massa. Peso. Uma coisa, assim, você pode falar, professor, mas ali uma força não pode atrapalhar a outra. Porque uma força é horizontal, outra força é vertical. Uma força horizontal, ela não é atrapalhada por uma força vertical. Tudo bem? Se eu começar a puxar a Giovana para cá, alguém quiser impedir eu de puxar ela para cá, tem que puxar ela para onde? Para trás, vai puxar para baixo? Não vai adiantar nada, ela vai continuar vindo para cá e vai piorar ainda, que ela vai descer. Certo? Não. A força que eu apliquei é na horizontal. Aí a minha questão é a seguinte: por que a força-peso está atrapalhando? Você tem alguma outra força aí nesse sistema? Tem. Eu vou diminuir esse degrau, tá? É por conta dos desenhos. Cara, eu não preciso, posso até considerar atrito, não vai mudar nada. Tenho contato com quem? Tenho contato com o degrau. Eu vou diminuir o tamanho do degrau, o desenho ficar melhorzinho. E não ir embora mais cedo. Hoje só do exercício.
Assim, ótima pergunta. Se eu falar sim ou não agora, a tua única... Você só tem uma coisa, acreditar em mim. Tá? Não, porque assim, eu vou falar assim, ou não. As duas respostas têm o mesmo peso. Eu tenho que explicar o porquê. Você vai entender agora. Certo? Aí você vai falar isso para mim. Concordam que existe uma outra força aqui? Que força que existe aqui? A força de interação entre quem e quem? Entre o degrau e isso aqui. Que força que é essa? É a força normal. Essa força normal, ela vai estar para cá. Nesse sentido, ó. Certo? Quando eu decompo ela, ela tem uma componente aqui e uma componente. Ela tem uma componente contrária ao peso e ela tem uma componente contrária à força F. Certo? Isso. Perfeito. Tudo bem? Quem atrapalha é também a normal. Quando você fala na massa, é porque a massa tem o quê? Peso. Não é a massa, você tem que comparar forças. Tá certo? Só que eu posso interpretar esse exercício de uma outra forma que talvez eu nem precise avaliar normal. Eu posso interpretar o seguinte, cara, para aquele cilindro subir, ele precisa fazer um movimento de rotação. Um movimento de rotação em torno de qual ponto? Pode ser em torno de centro de massa também, gente. Só que eu escolho avaliar em torno daquele ponto. Oi? O que é a força normal? É uma força de contato. Ela surge do contato entre quem e quem? Do objeto e o degrau. Teria outra normal aqui também. Teria outra normal aqui também. Mas eu vou te mostrar por que eu não estou considerando ela. Perfeito, sua colocação. Não, perfeito. Tem essa normal e tem essa. Tô de bola. Tudo bem? Mas eu vou considerar o seguinte, eu quero girar esse corpo em torno desse... Vocês concordam comigo? Que para ele subir, é preciso que gire em torno desse ponto. Mas peraí, se é preciso que gire em torno daquele ponto, é preciso que tenha o que em torno daquele ponto? Torque. Ou seja, é preciso, para girar, que o módulo do torque resultante que é o torque de todas as forças que estão atuando, o que tem que acontecer com esse torque? Ele tem que ser o quê? Maior que zero. Tudo bem? Quais forças estão realizando o torque ali, naquele ponto? Para que ele consiga girar em torno de que ponto? Eu estou escolhendo esse ponto. Por isso que eu coloquei módulo. Para eu não precisar preocupar se é positivo ou negativo. Tudo bem? Por isso que eu estou tratando de módulo. De acordo? Então, essa força tem... Mas aí a Giovana chamou atenção. E a força normal? Eu vou considerar que eu estou quase conseguindo fazer ele girar. Tá? Eu não estou na situação extrema. O torque tem que ser maior que zero. Tá certo? Na situação extrema, ele quase começou a girar. Se ele quase começou a girar, ele praticamente perdeu o contato aqui. Então eu desconsidero normal. Tudo bem? Se eu desconsidero normal, eu também desconsidero atrito já. Entendido? Tudo bem? Aí agora basta eu avaliar. Quais forças realizam torque? Tem 3 forças atuando. Peso, força F e a normal que está ali que eu não quis nem desenhar. Quais delas realizam torque em relação àquele ponto marcado em verde? As duas? Não, porque eu falei 3. Quais forças que estão sendo aplicadas ao corpo? Peso, F e a força de contato ali com a quina do degrau. Quais realizam torque em relação àquele ponto marcado em verde? Só P e F. Por que eu estou desconsiderando o torque da força de contato? Eu estou em cima do ponto. Ela não está aqui em cima? Qual que é o torque dela em relação a esse ponto? É zero.
Porque não tem braço de alavanca. Certo? Ah, professor, mas aí você tem que desenhar o vetor R. Show de bola. Está aqui o vetor R. Está ali o vetor R. Tudo bem? Acompanharam? Não é igual arroz de festa. Só acompanha. Aí agora vocês vão ver porque faz sentido, agora faz sentido eu comparar a força F com a força peso. A força F tende a fazer um torque que faz o corpo girar em que sentido? Horário. Então a força F realiza um torque que tende a fazer o corpo girar para cá. E a força peso tende a fazer um torque que causa o quê? No sentido anti-horário. Então tem essa daqui, pega esse ponto, ligou. Para onde que ela tende a fazer o corpo girar? No sentido horário. Se fosse um giro, era no sentido horário. Certo ou não? Não. Então tá. Estou aplicando a força F aqui, Giovana. Esquece aquilo que está. Estou aplicando a força F aqui. Certo? Aqui está o ponto. Ok? Amarrei num fio aqui. Esse fio vai girar? Em que sentido? Horário. Agora, e a força-peso? Tenderia a fazer esse fio girar em que sentido? Certeza? Que outra ponta? Que outra ponta? Ah, estou olhando o raio. Mas entendeu que o peso vai tentar fazer ele girar no sentido contrário? Todo mundo agora? Certo? Então eu tenho dois torques que vão estar atuando em sentido contrário. Qual torque tem que ganhar? Da força. Peso também é uma força. Da força F. Certo? Da força F. Portanto, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. O módulo do torque da força F tem que ser maior que o módulo do torque da força peso. E se o torque for igual, o que acontece? Mas ele vai ficar ali faltando um cagagésimo de força para ele rodar, né? Mas vai estar ali, quase, quase. Não, porque está anulando, né? Tá um tentando. Não vai girar. Tudo bem? Entenderam até aqui? Então tá bom. Agora tá mais fácil que bater em bêbado, né? Agora vamos calcular o torque da força F. Ah não, professor, você só precisa calcular o módulo do torque. Poxa, agora ficou mais fácil. Como é que calcula o módulo do torque da força F? Catarina, eu gosto de perguntar as coisas para Catarina. Concorda comigo que esse é muito fácil, então não tem que estar na prova? Concorda? Ou você acha que não, esse está difícil, eu posso pôr ele na prova? Então é para pôr na prova. Não, agora sim fui surpreendido novamente. Gostariam que eu colocasse um desse na prova? Um desse, não um igual a esse. E eu mudo o quê? Ah, verdade. Fala que é um barril de chope, né? Muda completamente. Então tá bom. Não, mas eu gostei de ter. No fundo, eu gostei porque é sinal que você está entendendo. Ou que você está pensando, eu decore. Né? Então vamos lá, ó. Módulo do torque da força F. Vamos lá, como é que vai ser o módulo do torque? Módulo do torque é como mesmo? Módulo do vetor R. Quanto que é o módulo do vetor R? Está mais na cara que nariz. Quanto que é o módulo do vetor R? É o raio. Ah, vocês são espertos, vocês são muito sensacionais. Quanto que é o módulo da força F? F. Ah, agora lascou. Seno do ângulo alfa, vou colocar o índice 1. Quem é alfa 1? É o ângulo formado entre R e F, mas entre as suas
origens. Então, eu teria que fazer o seguinte, ó. Vocês sabiam que eu já dei aula numa escola que tinha... Estende o R. Né? Eu já dei aula numa escola que tinha lousa digital. Aqui é a lousa digital. A gente faz assim. E, ó, dei um zoom aqui, ó. Ó, sensacional. Ó, e a gente faz isso aqui, ó. Tá aqui o F. E aí eu estou deslocando o R aqui, tá? O ângulo realmente... Aqui está o ângulo, o vetor R. O ângulo é o menor ângulo formado entre as suas origens. Tá bom? Então, α1, meus amiguinhos, é esse cara aqui, ó. α1. Tá bom? Ixi, mas aí você vai falar assim... Porque o quê? Ângulo entre vetor... Porque ângulo entre... A equação do torque é a equação do módulo. É a equação de um produto vetorial. Então, o módulo de um produto vetorial. Módulo do vetor, módulo do outro, seno do ângulo formado entre eles. Quando eu falo seno do ângulo formado entre eles, eles são as duas origens do vetor. Então, eu tenho que colocar origem com origem, ou como se eu tivesse prolongado R. O ângulo que interessa é esse. Aí é a definição de produto vetorial. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Mas aí vem a pergunta, aí, como é que eu calculo o seno dessa porcaria? Dicas para o material que tem que contar. Vocês têm que contar, ó. O seno é o seno de um ângulo maior que 90. Show! Ó, cá está. Aqui está o ciclo trigonométrico, tá? Ciclo trigonométrico, aqui eu ponho seno. E aqui eu ponho cosseno. E aí no ciclo trigonométrico, tem algumas coisas que a gente deve ser capaz de ver. No ciclo trigonométrico, o que eu vou ver? Eu vou ver o seno e o cosseno de alguns arcos. Vamos pegar, por exemplo, esse arco. Ó. Esse arco. Dá um nome para aquele arco. Dá um nome para ele, Giovana. P. Posso chamar de teta, que eu acho que é o nome mais normal para um arco? Gente, tem hora que eu me questiono. Se a pessoa não consegue dar um nome no ângulo, como que eu ensino física? Dá uma olhada. Então ali está o ângulo teta, certo? Se eu quiser saber o seno de teta, é aqui. Tudo bem? E se eu quiser saber o cosseno de teta? Basta eu olhar aqui embaixo. Tá? O que você pode me dizer daquele ângulo? Que ele é azul, tá? Que o nome dele é teta, tá? Mas que é um ângulo menor do que 90 graus. Para ângulos menores que 90 graus, está muito claro que o seno e que o cosseno são positivos. Tudo bem? E para ângulos maiores que 90 graus, menores que 180, o que você pode dizer? Cosseno negativo, seno positivo. Fica óbvio vendo isso daqui? Certo? Então tá bom. Agora vamos fazer o seguinte, procure um outro ângulo que tenha o mesmo seno que o teta. Bom, para ele ter o mesmo seno que o teta, quando eu... Pega na minha e balança. Top, João, top. Olha ali, grandiosa a ideia do João. Aquele cara ali tem o mesmo seno. Mas olha só, que ângulo que é esse? É esse ângulo aqui, ó. Quer aprender um nome bonito? Não. Tudo bem? É aquele ângulo. Ah, mas espera aí. Qual é a relação daquele ângulo com o teta? Certo? Daqui até aqui é teta. Então, se eu pegasse daqui até aqui, daria teta também, não daria? Então, esse ângulo rosa é 180 menos teta. Certo?
Sabe como que esse ângulo se chama, esse rosa? 180 menos θ. Certo? Então eu digo que esse ângulo e o θ são ângulos suplementares. Suplementares. Tá bom? Ângulos suplementares somam 180 graus. Tudo bem? E o que eu posso garantir do seno de dois ângulos suplementares? Que eles são iguais. Ângulos suplementares somam 180. Tudo bem? Então, seno de ângulos suplementares são iguais. E o cosseno de ângulos suplementares? Oh! Olha! Troca o sinal. Presta atenção. Certo? Tá? Porque o cosseno, se eu puxar aqui, ele vai ter o mesmo tamanho que lá, né? Só que é negativo. Certo? Eu espero que durante vocês estiverem fazendo o material, fazendo a apostilinha para os meninos, é bem o que a Maria Fernanda falou hoje. A Maria falou, pode ser que vocês não consigam ensinar nada para as crianças. De verdade. Só que vocês vão aprender muito. Que a tentativa de fazer alguma coisa para ensinar faz com que você aprenda mais. Tudo bem? Ok? Então, seno de ângulos suplementares são iguais. Estamos juntos? Ponto pacífico? Então, vê se vocês concordam comigo. Ao invés de eu calcular o seno de alfa 1, eu vou procurar o seno desse ângulo aqui. Porque o alfa 1 e aquele ângulo vermelhinho são o quê? São suplementares. E o seno deles é igual. Ah, mas professor, qual é a vantagem? A vantagem é que eu consigo desenhar ele aqui, ó. E qual a vantagem? É tudo, porque aquele mais aquele é 180. Show! Quanto vale o seno? Dá pra fazer de cabeça. Eu já fiz. Não, gente, você não pode garantir o valor do ângulo. Ó, vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Prestem bastante atenção. Eu vou usar eu vou fechar aqui um triângulo retângulo. Tá vendo que eu fechei um triângulo retângulo? Certo? Se eu fechei um triângulo retângulo, como é que eu calculo o seno? Cateto oposto. Deus é força. Calma. Como é que eu calculo seno de ângulo? Cateto oposto pela hipotenusa. Então vamos com calma. Respira fundo, Jeff. Ó, módulo do torque da força F vai ser igual R F vezes seno. Cateto oposto, não sei. Só que a hipotenusa eu sei. Qual é o tamanho da hipotenusa? É o raio. Tudo bem? Não sei se vocês gostaram de ver que o tamanho da hipotenusa foi o raio. Agora só falta para mim calcular quem? Cateto oposto. O cateto oposto é esse tamanho aqui. Isso daqui é uma representação do vetor peso. Certo? Ah, não, então beleza. Se você sabe, fechou. Eu ia te explicar. Não, tô falando sério. Ah, o Matheus, tá vendo? Ficar perto do João, como é que você já ficou mais perto? Olha lá. Olha esse tamanho aqui, ó. Tudo isso é o raio, não é? Quanto que eu tirei? H. Então, quanto é que vai ser? R menos H. E vocês lembram que eu falei, eu acho que foi até a Giovana que falou, o que interessa não é o R, o que interessa não é o H, o que interessa é a diferença entre os dois, né? A matemática corroborou com isso. Tudo bem? Tem R multiplicando, tem R dividindo, não adianta revidência, não larga de baixo, ela vista, revolve, volta, é igual a botar as linhas de fora. Tudo bem? Certo? Vamos para o próximo? Módulo do torque do peso? Vamos lá? Mas eu acho que agora eu já exagerei aqui nos desenhos, né? Módulo do torque do peso
é igual módulo de R, módulo da força peso, massa, vezes o campo gravitacional, vezes o seno do ângulo formado entre o peso e o vetor R. O ângulo é esse, né? Grandão. Só que qual que vai ser a tática que eu vou utilizar? Eu vou usar o suplementar. Certo? E agora? Show de bola, porque você é um cara esperto. Tracei a linha aqui para ficar um triângulo. E show de bola. Quanto vale o cateto oposto? Não é, cara. Se o cateto oposto for o raio, a hipotenusa também é o raio. Você criou um triângulo retângulo com um cateto igual a hipotenusa. Sabe o que é legal? Se há 10 minutos atrás eu falasse, então vamos combinar o seguinte, eu paro aqui e vou colocar esse exercício na prova. Todo mundo ia concordar. Termina aí. Vocês não conseguem. Vamos, João. Não, é seno. Tem que ser o seno. Seno alfa 2. Opa, dá para trabalhar com cosseno, mas espera aí. A equação fala que é o seno. Poderia trabalhar com cosseno. Mas o cosseno de quem? Ladari, ladari, ladari. Vamos brincar mais um pouquinho de ciclo trigonométrico? Que horas fazendo, favor? 4h24, tá. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos de novo. Ó. Tentar traçar aqui de novo o ciclo trigonométrico. Eu vou mostrar uma outra relação que vocês podem ver aqui no ciclo trigonométrico. Ó. Cara, acho que não. Agora, se era para vocês saberem... Cara, eu já tô, infelizmente, eu já tô começando a acostumar. Sim. Vocês levam muito na zoeira, cara, isso me deixa extremamente chateado. De verdade. Não por vocês. É porque quando você pega, de verdade, um aluno assim, que é um aluno que não é compromissado, que é um aluno mais vagabundo, e o menino não tem um monte de conceito que ele já deveria ter, você atribui ao aluno. Quando você pega alunos que estudam, que são dedicados, né, que aparenta que está estudando e não tem os determinados conceitos, aí assim, fica... aí eu fico realmente chateado e preocupado. Sabe? Então, em geral, eu não culpo vocês. Porque eu falo, isso daqui eu aprendi no primeiro ano do ensino médio. Tudo isso aqui. Sabe? Matrizes, por exemplo. Eu aprendi no segundo ano do ensino médio. Aí você pega a molecada. Uma vez eu fui dar uma palestra, ia citar o lugar, não vou. Fui dar uma palestra num lugar, eu ia dar palestra de encerramento. Aí eu falei assim, olha, professor, aqui tem 2 cursos, tem o curso de física e de matemática. Eu falei, pô, legal pra caramba. Vou montar uma palestra que una os dois. Eu falei, cara, vou falar da delta de Dirac. A função delta de Dirac, função de teoria de distribuições, que aí eu puxo para uma matemática mais avançada e faço o link com a física. Cara, quando eu cheguei lá, sabe, a palestra 1h30. Eu acelerei a palestra para terminar em meia hora. Eu percebi que ninguém, nem os professores, não é que não está entendendo nada, eles não tinham nenhum conceito mínimo do que era necessário. Não era. Não era, é pior. Era uma universidade pública. Sim. Bravo. Diga. Se a gente fazer um cosseno ali, O cosseno de quem? entre o V e o F. Desse? Por que você calculou o cosseno dele? Vamos lá. Se a gente fizer o cosseno, a gente vai achar que o
Posso te mostrar onde é que está o cosseno dele? Não, vou te mostrar onde está o cosseno dele. Você já calculou o cosseno dele. Vamos lá. Vamos por partes. Calma, respira, respira, respira. Respirem, respirem, respirem. Respirem fundo. Achei esse ângulo aqui, tá? Aqui está o cosseno. O cosseno desse ângulo é esse tamanho amarelo. Tudo bem? Certo? O cosseno é esse tamanho amarelo. O seno desse ângulo é esse tamanho verde. Tudo bem? Me digam, por favor, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, qual o valor desse ângulo azul aqui? 90 menos θ. Porque somando aqueles dois ângulos, quanto que está dando? 90. Todo mundo de acordo? Dois ângulos que somam 90 são chamados de ângulos complementares. Tudo bem? Dois ângulos que somam 90 são chamados de ângulos complementares. Vamos fazer o seguinte, fecha esse triângulo aqui. Tudo bem? Todo mundo concorda comigo que esse ângulo é esse aqui? Tudo bem? E esse ângulo azul? Onde é que ele está, então? Aqui é 90. Então, ele só pode ser esse carinha aqui. Quanto é que soma os ângulos internos de um triângulo? 180. Aqui você já tem 90. Então, a soma dos outros dois tem que dar quanto? Você concordou comigo que esse aqui já é o vermelhinho. E você concordou comigo que o vermelhinho mais o azul dá 90. Então, esse aqui só pode ser quanto? O azul. Foi? Foi ou não? Agora, olha aqui para o azul e olha para o triângulo. Não olha para o círculo trigonométrico, olha para o triângulo. Calcula o seno do ângulo azul. Seno do ângulo azul é o amarelo dividido pelo raio. Só que o raio no círculo trigonométrico é 1. Então, quem é o seno do ângulo azul? Amarelo. O seno é cateto oposto. Tudo bem? Então, vamos de novo. Quem é o seno do ângulo azul? Amarelo sobre 1. Quanto que dá amarelo sobre 1? Vamos junto? Então, de novo, agora mais alto. Quanto que dá o seno do azul? Quanto que dá o seno do azul? Quanto que é o cosseno do vermelho? Cosseno do vermelho é o cateto adjacente. Então, ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Exato. Não, ainda não. Não, dá para você achar o cateto adjacente, mas ainda não. Assim, agora tem trocentas maneiras. É que eu estou utilizando isso para rever ciclo trigonométrico. Mas ficou claro? É o seno. Em ângulos complementares, o seno de um ângulo é o cosseno do outro. Tudo bem? Tudo bem? Tá. Qual é a... Então, olha só. Então, se eu colocar ali, vocês concordam comigo? Que, olha aqui para mim, eu preciso do seno de alfa 2, certo? Vocês concordariam comigo que o seno de alfa 2 é o cosseno de alfa 1, porque eles são complementares. Está aqui, ó. Alfa 2 e alfa 1. Estão somando 90. É o que a gente já usou aqui, ó. Não, alfa 1 foi esse que a gente colocou, não foi? Aí o alfa 2 é esse. Exato. O outro é aqui, só pode ser. Tem que ser, né? Não pode ser outra coisa.
Tudo bem? Mas eles falaram, senhor, mas isso aí para mim, você fez, parece teta de homem. Serve para nada. Concorda, Tainara? Não com a teta de homem, Tainara, com isso daqui. Vocês estão demorando para responder, vocês pautam na piada. Por quê? Porque eu também não consigo. O meu problema em calcular o cosseno era calcular esse cateto. E o problema continua. Então vamos fazer o seguinte. Num teorema de Pitágoras, o que vale? Vale isso daqui, ó. Cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado é igual a quanto? Hipotenusa ao quadrado. Tudo bem? Pega os dois lados da equação. Vou dividir os dois lados da equação pelo quadrado da hipotenusa. Dividir pelo quadrado da hipotenusa. Então vamos lá. O que ficou do lado de lá? 1. O que é cateto oposto por hipotenusa? Seno. Só que o que eu tenho aqui então? Seno ao quadrado. O que é isso aqui? É seno. É cateto oposto. Isso daqui é cateto oposto por hipotenusa. Bom, agora foi. Então vamos terminar com esse áudio não tão bom mesmo. Então vamos lá. O que a gente vai fazer então? Agora é só colocar um contra o outro, né? Porque agora, o que ficou? Ó, esse torque tem que ser maior que aquele torque. Então o que ficou? F vezes R menos H tem que ser maior que quanto? Sejamos mais rápidos. MG tem R não. Vai sair, né? MG. Porque, ó, esse R vai ao quadrado, na raiz sai, corta aqui. Tudo bem? Show? Vezes a raiz quadrada de quanto? Vamos ver se você está esperto. 2H menos H. Não. Ah, é verdade. Foi. É verdade, né? Não, tá certo, vocês falaram. H, 2S menos H. Eu prefiro deixar assim porque fica bem claro que tem que ter a diferença entre R e H. Tudo bem? Certo? Portanto, F tem que ser maior que MG, raiz quadrada, H, 2R, menos H, sobre R, menos H. Certo? Não, o interessante disso daí é você avaliar o que acontece. Tá? Você como engenheiro deveria avaliar, peraí. À medida que eu diminuo o H, certo? O que está acontecendo com a expressão? Está aumentando ou diminuindo a força? Você diminui o H? Tá aumentando. Tá Não, diminuindo. não é força. Não, vai diminuir esse lado direito. Exercício teste para você. É verdade. Exercício para praticar em casa. Não dá para avaliar de maneira simples, porque você tem H no numerador e tem H no denominador. Não, mas se está diminuindo o H do denominador, vai aumentar. Mas e o H no numerador? Ele está diminuindo na mesma velocidade? Não sei. Então o que você tem que fazer? Para isso serve a derivada. Deriva com relação a H. Se der uma derivada positiva, significa que o valor da força cresce à medida que H cresce. Se der uma derivada negativa, significa que o valor da força cai quando H. Para isso também serve a derivada. Para você analisar quando há pontos que a função é crescente e momentos em que a função é decrescente. Tá certo?
atrito no chão. Tá? Quando eu falo que tem atrito, quer dizer que não tem atrito na parede. Certo? Colocou a escada